Se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? Em algum momento, você pode ter se perguntado sobre a origem do Criador do Universo. Quando éramos crianças, aprendemos que Deus é o responsável pela criação de tudo, o que parecia lógico, pois sabíamos que tudo precisa ser feito por alguém. Ao ver uma casa, sabemos que alguém a construiu. Uma pintura tem um pintor e um livro tem um autor. A observação da natureza revela uma criação harmoniosa e ordenada, com detalhes realmente impressionantes. No início, a terra era sem forma e vazia, e a escuridão envolvia tudo. Mas um grandioso Deus pairava sobre as águas e disse: "Que haja luz", e houve luz. Ele viu que a luz era boa e a separou das trevas. Uma das grandes questões teológicas é de onde veio Deus antes de a terra e o céu existirem. Quando tudo era um vazio sem forma e escuro, Deus já existia na sua grandeza. Ele trouxe luz para a escuridão, organizou o universo a partir do caos e colocou tudo em perfeita ordem. A pergunta persiste: de onde veio Deus? Para muitos, a Terra foi criada há 6.000 anos, em 6 dias por Deus, o que gera questionamentos, principalmente entre aqueles que buscam explicações lógicas. A pergunta "quem criou Deus?" é intrigante, pois assume que Deus é uma criação. No entanto, a crença cristã afirma que Deus não foi criado. Ele é o Criador eterno e não se encaixa na categoria das coisas que surgem do nada. Se acreditamos que não podemos gerar algo do nada e vemos que o universo existe, então deve haver algo eterno. No final, acreditamos que algo sempre existiu. Caso contrário, estaríamos no vazio absoluto. No entanto, o mundo físico não parece ser eterno. Desde a aceitação da teoria do Big Bang, ficou claro que o universo teve um início, indicando uma linha do tempo onde a energia está continuamente se esgotando. A origem de Deus continua sendo uma das reflexões mais profundas da humanidade. Talvez a resposta esteja além da compreensão física e resida na ideia de eternidade divina. A segunda lei da termodinâmica aponta para o esgotamento das estrelas e a expansão acelerada do universo sem explicação exata. A realidade física não é uma boa candidata para algo eterno. O mundo material é temporário. Tudo no universo teve um começo e terá um fim. Essa transitoriedade indica que as coisas não explicam a si mesmas. Assim, deve existir algo totalmente independente que explique tudo isso. Sei designar o criado. Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele já existia. A crença central do cristianismo, assim como no judaísmo e islamismo, é que Deus é eterno. Portanto, por definição, a questão de quem criou Deus não se aplica a ele. Discordar dessa premissa implicaria assumir que tudo é criado, o que nos levaria de volta à pergunta inicial. Os antigos gregos também refletiam sobre essa questão, explicando por que o Evangelho de João começa com "no princípio era a palavra", referindo-se à diferença entre o que teve início e o que sempre existiu. Existe algo ou alguém que nunca teve um começo? No cristianismo, o ser eterno é chamado de Deus, de modo que perguntar quem criou Deus não faz sentido, pois por definição Deus é eterno. Agora, se acreditarmos que o universo surgiu por conta própria, a pergunta lógica seria: quem criou a origem do universo? Eu já fiz essa pergunta a muitos cientistas. Uma vez, após uma palestra para 1.000 cientistas, um físico veio conversar comigo e comentou sobre a dificuldade de entender conceitos como a Trindade e a natureza de Jesus como Deus e homem. Ele questionava como alguém com formação em matemática poderia acreditar nisso. Então, perguntei o que é consciência. Ele pensou
e admitiu que não sabia. Em seguida, questionei sobre o que é energia. Como físico, ele disse que podia medir e usar a energia, mas não sabia exatamente o que era. Continuei perguntando se ele acreditava em consciência e energia, ao que ele respondeu afirmativamente. Então finalizei apontando que ele acreditava nessas coisas, sem saber exatamente o que elas são, e que não era justo criticar os outros por acreditar no mistério de Deus. Muitas coisas como energia, luz, gravidade e consciência são mistérios para nós. E assim também é Deus. Perguntar quem criou Deus ignora o conceito de um ser eterno e fora do tempo, que por definição não pode ter uma causa, como apontado em obras como Deus, chance e necessidade. Nada pode originar uma realidade autossuficiente e fora do espaço-tempo. Tudo que tem um começo precisa de uma causa, mas algo eterno não se encaixa nessa premissa. Até ateus como Daniel Dennett reconhecem que verdades eternas, como números ou conceitos matemáticos, não têm necessidade de uma causa porque sempre existiram. A ideia de Deus é a de um ser eterno, necessário e autossuficiente. A definição clara de Deus é a de um Criador que nunca foi criado. Perguntar quem criou o Criador é como questionar qual som o silêncio emite a própria definição. Torna a pergunta inválida. Mesmo ateus acabam confrontando a ideia de uma origem eterna. Eu mesmo fui não crente até os 35 anos, quando acreditava em uma origem não criada para o universo. Independentemente de como o universo começou, muitos acabam reconhecendo uma origem eterna. O impacto deste Criador espiritual no universo físico continua sendo uma questão pertinente. A questão sobre a origem de Deus parte de um erro conceitual, pois o Deus da Bíblia não está limitado por tempo, espaço ou matéria. Se ele estivesse, não seria Deus. Tempo, espaço e matéria precisam existir simultaneamente. A Bíblia captura isso com simplicidade. No princípio tempo, Deus criou o céu e espaço, e a terra a matéria, evidenciando a criação de uma estrutura tríplice: tempo passado, presente e futuro. Espaço com largura, comprimento e altura. Matéria sólida, líquida e gasosa. Tudo foi estabelecido de uma única vez, por um Deus que está além dessas dimensões. Assim como um fabricante não se coloca dentro do computador que cria, Deus transcende tempo, espaço e matéria. Assim como um computador pode alterar os números na tela sem ser afetado pela realidade física, Deus, que criou o universo, está além dele e não é afetado por ele. Negar a existência de uma força espiritual que influencia o mundo físico seria contraditório. Como poderíamos explicar então emoções como amor, ódio, inveja, ciúmes e a capacidade de raciocinar, se nosso cérebro fosse apenas uma combinação aleatória de substâncias químicas, formadas ao acaso ao longo de bilhões de anos? Como poderíamos confiar em nossa própria capacidade de pensar e nas ideias que desenvolvemos? Quando alguém pergunta de onde veio Deus, a questão sugere um Deus com limitações, o que é errado. O Deus que venero não é limitado por tempo, espaço ou matéria. Se eu pudesse conter esse Deus infinito dentro do meu cérebro de apenas 3 libras, ele não seria digno de adoração. Mas esse é o Deus que venero, e compreender completamente sua origem está além do nosso alcance. Biblicamente, é correto dizer que Deus não veio de lugar algum. Ele simplesmente é. Samuel Beckett descreve poeticamente ao dizer que viu o Santo dos Santos vindo do nada. Em uma ocasião em Detroit, alguém foi a uma reunião onde eu pregava e disse: "Pregador, vamos ser sensatos sobre isso. A ideia de que Deus veio do nada não faz sentido." Então respondi: "Tudo bem,
Vamos ser sensatos. Deus veio do nada, porque não havia outro lugar de onde ele pudesse vir. Ele permaneceu sobre o nada, porque não havia nenhum lugar onde ele pudesse estar. Ele estendeu a mão onde não havia nada para alcançar e pegou algo quando não havia nada para segurar. Colocou esse algo sobre o nada e disse para que ficasse ali. Job 26:7. Lemos que ele pendurou a terra sobre o nada. Em sua grandeza, Deus pegou o martelo de sua própria vontade e falou à bigorna de seu poder absoluto. Faíscas surgiram e ele as segurou com as pontas dos dedos, lançando-as no espaço e adornando os céus com estrelas. E ninguém disse uma palavra, porque não havia ninguém para falar com Deus naquele momento. Ele mesmo disse que isso é bom. Deus deu a Cristo um nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta mensagem com as pessoas que você ama. Juntos podemos espalhar fé e esperança